Olá, olá, meu querido, olá, olá, minha querida, tudo bem? Olha só, eu sou o professor João Victor da disciplina de Química e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho de Química voltada para a SpaceX aqui na nossa Operação Papiro. Então, a gente está aqui ao vivo diretamente do canal do AlphaCo e do AlphaCo Militares. Então, sintam-se todos muito bem-vindos, os colegas que estão assistindo aí nos dois canais, tá bom? Aproveitem ao máximo essa aula. Nós estamos a poucos dias da nossa prova, certo? A gente está aí já em cima da prova da SpaceX, que é o foco principal da química nas carreiras militares, ou aquela carreira militar em que a química aparece como disciplina entre as mais importantes. E aí, falando rapidinho sobre a nossa prova, nós temos uma provinha de 12 questões, todas objetivas, como já é do conhecimento de vocês. Mas aí eu te chamo a atenção para um detalhe importante. Que detalhe é esse, professor? Muitas vezes na prova da SpaceX, uma questão se transforma em duas, 3 ou 4 questões. Por quê? Porque dessas 12 questões, nós temos pelo menos 3 ou 4 questões que vão aparecer como questões com itens 1, 2, 3, 4, às vezes até 6 itens, para tu analisar quais são verdadeiros e quais são falsos. Professor, com relação ao nosso conteúdo, o conteúdo, o carro-chefe da prova de Química é a parte de Físico-Química. Então, já pode esperar uma questãozinha de Termoquímica, já pode esperar uma questãozinha de Eletroquímica, pilha e eletrólise, já pode esperar uma questãozinha envolvendo a cinética, uma questãozinha envolvendo o equilíbrio iônico, cálculo de pH, pOH, determinação de acidez, basicidade, meio ácido, meio básico, certo? Esse é o carro-chefe da prova da SpaceX. Porém, a parte de atomística também gosta de aparecer com frequência, tanto na parte de modelos atômicos, ligação química, geometria molecular e polaridade das moléculas. Esses 4 tópicos dentro da nossa atomística também aparecem com bastante frequência. Então, muita atenção, hein? Além disso, nós temos os nossos cálculos químicos que gostam de aparecer com frequência. Cálculo de fórmula, estequiometria, sempre, se vocês pegarem as provas da SpaceX, desde lá do 2001, 2002, 2003, até agora, vocês vão encontrar pelo menos uma questãozinha de estequiometria. E detalhe, muitas vezes, essa estequiometria envolvendo o balanceamento das equações químicas, certo? Então, muita atenção desses tópicos que eu estou te dizendo. A tua prova vai ser trabalhada em cima desses conteúdos. O que mais, professor, além desses que o senhor falou? Nós temos também a química orgânica como um todo. Identificação de função, classificação de cadeia, propriedades físicas dos compostos orgânicos, isomeria e reações orgânicas, certo? Lembro eu, um belo dia, dando uma aula preparatória para a SpaceX, e eu resolvi colocar no meu material uma questãozinha de isomeria. E aí muitos alunos disseram o seguinte: mas professor, isomeria tem 8 anos que não cai na prova da SpaceX. Aí eu disse para eles: por isso que eu estou resolvendo essa questãozinha, certo? Foi batata, ó. Quando veio a prova, veio aparecer uma questão de isomeria plana. Então, assuntos que estão há um bom tempo que não aparecem, tem uma grande probabilidade de aparecer. Por quê? Porque eles vão renovando o conteúdo, eles vão mudando os conteúdos cobrados em cada prova. Mas a prova da SpaceX, repito, é uma prova extremamente bem elaborada, uma banca muito bacana, com uma boa elaboração de prova, uma prova extensa, com 12 questões. Então, o que é que eu vou te dizer agora? Presta atenção. Pegou a provinha, sempre vai ter aquele assunto em que tu resolve as questões de uma forma mais fácil. Quais são essas questões, professor? Aquelas questões mais teóricas, que envolvem a parte de atomística, que envolvem a parte de geometria molecular, que envolvem a parte de ligação química, tabela periódica, certo? Aquelas questões de... Quer ver um assunto legal que sempre aparece? Radioatividade. Então, esses assuntos teóricos que a gente consegue resolver a questão sem perder muito tempo com o cálculo. Então, tu vai começar a resolver a tua prova por essas questões. Beleza? Show de bola? Quer ver uma coisa? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as questões da última prova.
Eu peguei aqui, selecionei algumas questões da última prova para a gente resolver juntos e conversar em relação a elas, tá bom? Então fiquem à vontade para perguntar entre uma questão e outra. Eu tiro as dúvidas de vocês, certo? Vamos para cima, a gente está em cima da prova. Eu tenho certeza que tu está se preparando bem, que se tiver com dificuldade em um ou outro ponto, nós vamos tentar sanar essa dificuldade agora, certo? No decorrer dessas últimas semanas. Beleza? E fica ligado nas redes sociais do Alfa, fica ligado nos canais do Alfa, certo? Tanto no canal do Alfa, como no canal de carreira militar, porque praticamente todos os dias nós estamos tendo eventos gratuitos que vão te ajudar a ter aquela dicasinha, que é aquela dica que parece uma coisa, a gente fala e no dia da prova aparece uma questão e tu não lembrava. Tu vai lembrar graças à nossa aula? Pois é, essa dicasinha vai aparecer agora pra gente. Beleza? Pois bem, vamos lá. Vamos mandar bronca. Olha só, essa primeira questão que eu coloquei é uma questão agora da última prova, certo? Da prova do ano passado. E como eu disse para ti, é uma questão que vai trabalhar a parte de modelos atômicos, certo? Teoria, tu vai ter que lembrar a ordem dos cientistas e o nome do modelo atômico de cada um, além das características. Então a questão diz assim, ó. Em épocas distintas, os cientistas Dalton, Rutherford e Bohr propuseram cada um seus modelos atômicos. Lembra o detalhe, primeiro ponto, de Dalton para Rutherford nós estamos bem distante, certo? Dalton, 1808, certo? Lá em 1808. Rutherford, 1911, então são quase 100 anos de diferença. Bohr, 1913, olha a distância já de Rutherford para Bohr, pequenininha. Dalton elaborou a primeira teoria atômica. Rutherford elaborou a primeira teoria envolvendo a divisão do átomo em regiões distintas, núcleo e eletrosfera. E detalhe, Rutherford utilizou o conhecimento da radioatividade para elaborar o seu modelo atômico. Inclusive, esse cara, esse tal Rutherford, como alguns gostam de falar de uma forma mais chique, Rutherford, né? Aqui no cearês a gente fala Rutherford mesmo, do jeito que está escrito, como diria Ariano Suassuna. Então esse cara, ele foi um dos grandes estudiosos da radioatividade, descobrindo inclusive, por exemplo, a radiação alfa. A descoberta da radiação alfa é atribuída a Rutherford. A descoberta do próton é atribuída a Rutherford. E aí, em cima dessa perspectiva, ele elabora o modelo atômico dele, utilizando como base para o seu estudo a radioatividade, junto com Marie Curie, com Henri Becquerel, dentre outros cientistas importantes. Beleza? Pouco tempo depois, apenas 2 anos após a elaboração do modelo de Rutherford, surge o seu aluno, certo? Niels Bohr, e aprimora a ideia de Rutherford. O modelo de Rutherford estava fadado ao fracasso, por algumas ideias que ele não conseguiu corrigir. Mas o seu aluno Bohr achava aquela ideia dele genial, a ideia de que pequenos sistemas planetários formavam o nosso grande sistema planetário. Então, Bohr não aceitava que ele deixasse essa ideia de lado. E aí foi a partir daí que o seu genial aluno Bohr, aluno de Rutherford, conseguiu, através de vários estudos físicos e matemáticos, fazer a melhoria do modelo atômico de Rutherford. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar na questão. Algumas características desses modelos são apresentadas na tabela a seguir. Aí, modelo 1. Átomo contém espaços vazios. Aí nós vamos lembrar de algumas características importantes. Lembra que para Dalton, primeira teoria atômica, o átomo era uma esfera rígida, indivisível, indestrutível, eletricamente neutra, conhecida como bola de bilhar. Então eu já sei que esse modelo 1 não é o modelo de Dalton, porque ele está me dizendo que tem espaços vazios. E de acordo com Dalton, o átomo era uma esfera rígida, maciça. Então eu já sei que o modelo 1 não pode ser de Dalton. Ele continua dizendo o seguinte, ó, no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso. Aí ele continua dizendo o seguinte, o núcleo do átomo tem carga positiva. Para equilíbrio de cargas, existem elétrons ao redor do núcleo. Percebe que ele não está dizendo
que no modelo existiam no núcleo prótons e nêutrons. Nós sabemos disso hoje. A época dele, ele não sabia disso. Ele imaginava que isso fosse acontecer no avanço da ciência, mas ele não fez essa atribuição. 2. Átomos maciços e indivisíveis. Então, já de cara, eu já posso dizer que o modelo 2 é o modelo de Dalton, pelo que eu acabei de te dizer aqui. 3. Elétrons movimentam-se em órbitas circulares em torno do núcleo atômico central. A energia do elétron é a soma de sua energia cinética, movimento e potencial, posição. Essa energia não pode ter um valor qualquer, mas apenas valores que sejam múltiplos de um quantum ou de um fóton. Os elétrons percorrem apenas órbitas permitidas. Tudo isso que foi dito aí está descrevendo o que nós chamamos de órbitas quantizadas. Foi essa a correção que Bohr fez em relação ao modelo de Rutherford. Então, Bohr continuou com a mesma estrutura do modelo de Rutherford, núcleo e eletrosfera, mas ele fez um estudo, como é que eu posso dizer? Um estudo minucioso, um estudo detalhado do comportamento dos elétrons na sua eletrosfera. Mas tem um detalhe importante. O modelo de Bohr, ele se encaixou perfeitamente para o hidrogênio e para átomos hidrogenoides. Professor, o que são átomos hidrogenoides? São átomos que apresentam a mesma eletrosfera do hidrogênio, ou seja, só um elétron na eletrosfera, certo? Como, por exemplo, o hélio+, entre outros elementos, nas suas formas iônicas. Beleza? Então, dessa maneira, eu já posso dizer que o modelo 1 é o modelo de Rutherford e que o modelo 2 é o modelo de Niels Bohr. Beleza? Aí nós vamos procurar o item que diz isso. A alternativa que apresenta a correta correlação entre o sistema proponente e o modelo atômico por ele proposto é Rutherford, modelo 1. Show! Então o item A vai embora. O item B também. O item E também. Ou é o item C, ou é o item D. Modelo 2, Dalton, mas observa que ele bota Bohr na sequência. Bohr, modelo 3. Então matou a questão, resposta dela, letra D de dado. Então tu não vai poder ir para a tua prova sem lembrar essas características principais de cada modelo atômico. Beleza? Cuidado com isso, hein? Muito cuidado. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui se a galera tem alguma pergunta, alguma dúvida. Tudo sob controle? Beleza pura? Show, Wellington. Resposta letra D, exatamente. Certo? Então fica atento, hein? Fica atento na parte de modelo atômico. Não esquece disso que eu estou te dizendo, tá bom? Bora para a próxima questão. Nessa mesma prova, aparece uma questãozinha envolvendo a parte de diagrama de fases, que é um diagrama que traz a correlação ou a interação de uma substância em estados físicos diferentes e em que condições ela pode mudar de estado físico. Então, de antemão, antes da gente resolver a questão, tu vai lembrar que no diagrama de fases, tu tem a fase sólida nessa região do gráfico, tu tem a fase líquida nessa região do gráfico e tu tem a fase gasosa nessa região do gráfico. Bem aqui onde eu pintei de vermelho, nesse ponto que é chamado aí no gráfico de ponto A, nós temos o que nós chamamos de ponto triplo. Olha só, deixa eu te dar uma dica legal aqui antes da gente resolver a questão, que eu lembrei agora. Dá uma olhadinha nesse texto que aparece nessa questão pra gente. Lá embaixo, ele traz a fonte de onde ele tirou, obviamente que fez modificação, mas de onde ele tirou esse texto. Do livro dos Berck Salvador. Deixa eu te dar um detalhe aqui importante. Normalmente, a prova da SpaceX, ela trabalha em cima de 4 livros que a gente encontra com facilidade. Os Berck Salvador, Marta Reis, Ricardo Feltri e um livro que é de nível superior, mas que tem uma linguagem bem bacana, que é o livro do Brown, a Ciência Central. Certo? Esse livro, muitas vezes a gente encontra textos na prova da SpaceX retirado desse livro. Ah, professor, então eu vou estudar por esse livro só porque
a prova da SpaceX tira desse livro, esse de nível superior não. Mas o Feltri, a Marta Reis e o Osberg Salvador são os 3 livros que tu vai utilizar ele para ver a tua teoria, certo? Para ficar atento nos pontos, porque as questões trabalham em cima disso. Então vamos dar uma lidazinha na questão aí. Ela diz assim, ó. O diagrama de fases, ou melhor, diagrama de fases são gráficos construídos para uma condição de temperatura e pressão de uma substância e suas mudanças de fase. Beleza. Aí ele diz mais o seguinte, ó. Cada uma das curvas do diagrama indica as condições de temperatura e pressão nas quais as duas fases de estado estão em equilíbrio. Beleza, até aí show de bola. Aí ele diz assim agora, ó. Considere o diagrama de fase da água representado na figura abaixo. Então ele está trazendo aí o nosso diagrama de fases, tá bom? O que é que nós vamos fazer para resolver essa questão? Ele vai trazer aqui no outro item, ó, como eu te disse lá quando a gente começou a conversar. Ele vai trazer 4 afirmativas e nós vamos analisar essas afirmativas para saber quais estão corretas e quais estão erradas. Beleza? Nós vamos ter que fazer essa análise com bastante cuidado, tá? Muito cuidado na análise desses itens. Porque o que é que nós costumamos ter em mente? Ah, professor, o que faz uma substância mudar o estado físico é a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. Beleza, certíssimo. Mas lembra que o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância pode ser alterado a partir da pressão a qual a substância está sendo submetida. Por exemplo, vem para cá comigo no quadro. Eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte. Eu estou aqui em Fortaleza, certo? Então eu estou ao nível do mar. Beleza? Nós estamos aqui, pertinho da beira-mar, aqui no nosso estúdio, certo? Está aqui o nosso mar bonito de Fortaleza, beleza? E nós temos aqui um colega que está ao nível do mar. Perdão. Hoje eu amanheci com a rinite meio ruim, tá, galera? Então, de vez em quando vai sair um espirrozinho aí. Então, o que é que acontece? Está aqui o nosso colega ao nível do mar. Ele tem um copinho em sua mão com água pura. Façam de conta que está bem desenhado. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é considerada de 1 atm, certo? Vocês viram isso com bastante detalhe lá nas nossas aulas de física com os nossos parceiros aqui do Alfa, certo? Para essa água começar a entrar em ebulição, para ela passar para o estado gasoso, a temperatura de ebulição dessa água é de 100 graus Celsius. E a temperatura de fusão, ou seja, que ela sai do estado líquido e volta para o estado sólido, ou o contrário, é a 0 graus Celsius. Mas agora vamos fazer o seguinte. Eu vou sair de Fortaleza e vou para uma região mais alta, de elevadas altitudes. Então agora eu estou lá em cima de uma montanha. O que é que vai acontecer? Olha só, lá em cima da montanha, nós vamos ter uma pressão diferente. Maiores altitudes, menores pressões. Eu tenho certeza absoluta que a minha pressão aqui é menor do que 1 atm. A pressão vai ser menor do que 1 atm. Quanto mais elevada for a minha altitude, menor vai ser a minha pressão. Massa. Qual é a consequência disso? Em menores pressões, eu vou ter menores temperaturas de fusão e de ebulição. Então eu posso garantir para ti que a temperatura de ebulição da água aqui vai ser menor do que 100 graus Celsius e a temperatura de fusão vai ser menor do que 0 graus Celsius. Então, onde é que é mais fácil, por exemplo, eu cozinhar uma batata? Imagina que eu vou pegar uma batata, vou colocar numa panela ao nível do mar e em uma panela lá no Monte Everest, por exemplo. Onde é que a batata vai cozinhar mais rápido? Ao nível do mar. Por quê? Porque a água ela aquece e não evapora. Então ela permanece em temperaturas maiores no estado líquido. Beleza? Aqui, em elevadas altitudes, essa água vai evaporar.
Então ela não vai se manter em contato com a batata para fazer o cozimento da batata. E aí é onde entra o mecanismo de uma panela de pressão. Uma panela de pressão, ela eleva a pressão de vapor lá dentro, fazendo com que a pressão dentro do ambiente seja maior, e se a pressão dentro do ambiente é maior, tu vai ter maior temperatura de ebulição. Então tu consegue ter a água no estado líquido em temperaturas maiores do que 100 graus. Beleza? Então esse detalhe é importante. Quem nos ajuda a perceber isso é o nosso gráfico de diagrama de fases. Vamos lá. Vamos analisar os itens então. Item 1. A temperatura de fusão da água aumenta com o aumento da pressão. Vamos ver se isso é verdadeiro. Olha só. Vamos pegar aqui o seguinte. A temperatura de fusão em que ele se refere é a saída do estado sólido para o estado líquido. Aí eu vou ter uma fusão. Percebam que à medida que eu tenho o aumento da pressão, a tendência é que eu tenha uma diminuição. A água é uma substância que apresenta uma certa anomalia, tá? A gente tem que ter muita atenção nesse ponto. À medida que eu aumento a pressão, a temperatura de fusão ela tende a aumentar. Mas para a água, nós vamos ter um critériozinho aí, nós vamos ter um ponto importante, que é o seguinte: a temperatura de fusão da água, ela é irregular. Lembrem-se disso, tá? Na verdade, eu nem precisaria memorizar isso, porque eu tenho o gráfico na minha frente. O que é que significa ele ser irregular? Percebam que à medida que a pressão aumenta no eixo Y, a temperatura está voltando, está diminuindo, certo? Então, numa regra geral, vem aqui no quadro comigo. Isso aqui vai acontecer, ó. Eu vou ter uma diminuição da temperatura de fusão, certo? E na diminuição da pressão, obviamente. Então, no aumento da pressão, eu tenho um aumento da temperatura de fusão. Em regra geral, sim. Para a água, esse critério ele vai ser anômalo. Então, esse item 1 é o item falso. Show de bola? Item 2. O item 2 diz assim, ó. Na temperatura de 100 graus Celsius e 218 atm, a água é líquida. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, 100 graus Celsius e 218 atm. É bem aqui nesse pontinho que eu estou pintando. Vou até mudar a cor, já que eu já risquei o restante de vermelho aqui, ó. Ó, 100 graus Celsius, 218 atm. Em qual estado físico a minha água se encontra? Na região do estado líquido. Beleza? Então esse ponto, ele é verdadeiro. Show de bola? Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Primeiro é falso, segundo é verdadeiro. Terceiro, a água sólida, o gelo, sublima a uma pressão de vapor superior a 1 atm. Vamos observar o seguinte, ó. A sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Então é nessa faixazinha, ó, que está abaixo do ponto A, né, descendo, ok? Observa o seguinte, a curva de sublimação, ela acaba numa pressão de 0,006 atms, não é verdade? Então, ó, aqui é a faixa de sublimação, vou pintar para ti, ó, fica atento. Sublimação é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. O que aqui significa, então? Que nessa condição, certo? Ó, ele está dizendo aqui que a água sólida sublima a uma pressão superior a 1 atm. Na verdade, ela acaba nessa pressãozinha bem pequena, ó, a sublimação. Então, esse item está errado. Item falso. E o item 4? Na temperatura de 0 grau e pressão de 0,006 atm, a água encontra-se na fase sólida. Vamos pegar aqui a 0 grau, certo? Ó, bem aqui onde eu estou grifando. Vou colocar aqui em azul. 0 grau. Eu vou subindo, ó, até chegar na pressão que ele está me dizendo. 0,006. Está aqui o ponto. Ele se encontra dentro de qual estado físico? Estado sólido. Então, esse item é um item verdadeiro. Por isso, aparecer um gráficozinho desse tipo, analisa com cuidado, tem paciência,
Fica atento, ponto a ponto, sem misturar as coisas. Identifica logo, ó, sólido, líquido, gasoso. Ponto triplo. As três fases estão existindo ao mesmo tempo. Existe uma situação para uma substância pura, uma pressão e uma temperatura, que tu consegue ter sólido, líquido e gás ao mesmo tempo. Nós chamamos esse ponto de ponto triplo. Beleza? Então, ó, é como eu estou te dizendo. É aquela questãozinha que vai te dar trabalho, obviamente. A gente não pode dizer que é um assunto fácil, mas que tu consegue fazer sem ficar enlouquecendo atrás daqueles cálculos. Certo? Então, é uma questão que eu não posso perder na minha prova. Show? Bora para a próxima. Então, a gabarito aqui, ó, antes da gente ir para frente, letra C de casa. Massa? Deixa eu ver aqui se a galera tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Beleza, galera. Ó, nosso amigo, deixa eu ver, Cleweber, né? Cleweber. Cara, na verdade, a gente está trazendo dicas, tá? A aula, parceiro, ela tá dentro do nosso material lá, todo explicado, passo a passo, com cuidado, devagarinho, tá bom? Aqui a gente tem uma horinha de um momento só para a gente trazer dicas, né? A gente está já em cima da prova, então a gente está no momento para trazer dicas para aquela galera que está se preparando. Beleza? Agora, a aula, o conteúdo explicado, bonitinho, devagarinho, tá lá dentro do nosso programa de carreira militar, certo? Tu encontra lá, dá uma procurada que dá certo, hein, irmão? Show? Vamos lá, vamos para frente. Próxima questãozinha. Ó, uma questãozinha daquela assim, ó. Opa, essa daqui eu lembro como é que resolve. Eu tô de boa nessa questão. Ela diz assim, ó. No fenômeno físico, a composição da matéria é preservada, ou seja, permanece a mesma antes e depois da ocorrência do fenômeno. Reação química é toda transformação que modifica a natureza da matéria, fenômenos químicos. No fenômeno químico, a composição da matéria é alterada. Sua composição antes de ocorrer o fenômeno é diferente da que resulta no final. Olha que detalhe importante. Eu disse para ti uma dicasinha legal aí, ó. Olha de onde foi tirado esse texto. Do livro da Marta Reis, certo? Então, como eu te disse, vou repetir, ó. Marta Reis, Ricardo Feltri e Usberg Salvador. São 3 livros base para a prova da SPSEX, tá bom? Deem uma olhada nos exercícios desses livros. Pois bem, aí a questão diz assim, ó. Considere os conceitos supracitados e as transformações representadas pelas equações químicas a seguir. Aí ele quer saber lá no texto o seguinte, melhor, no corpo da questão. Correspondem a reações químicas apenas as transformações. Massa? Então o que é que a gente vai fazer? Olha só. Lembra, trazendo esse texto para cá para o quadro, para a gente facilitar o raciocínio, tu vai lembrar que um fenômeno físico é aquele fenômenozinho em que a matéria não sofre alteração na sua natureza íntima. Não altera a natureza íntima da matéria. Beleza? Não altera a natureza íntima da matéria. Já o fenômeno químico, nós temos a alteração na natureza íntima da matéria. Altera a natureza íntima. O que é que significa isso, professor? Vamos lá. Lembrem-se que as reações químicas, na verdade, as transformações, elas podem ser representadas através de uma equação química, onde as substâncias que estão antes da seta, que nós costumamos chamar dentro da reação química de reagentes, são aquelas iniciais. É a forma que a matéria se apresenta antes do processo acontecer. E as substâncias que aparecem após a seta são aquelas em que a natureza se apresenta após a transformação. Certo? E aí tem um detalhe importante.
essa equaçãozinha química pode ser representada tanto no fenômeno físico como no fenômeno químico. E é isso que o problema quer que eu diferencie. Vamos lá. Correspondem às reações químicas. Quando eu olho para a primeira equaçãozinha, a gente percebe que a gente tem uma substância, que é o carbonato de cálcio, que é um sólido, e ele está se transformando no óxido de cálcio e no dióxido de carbono. Então percebe que são substâncias diferentes antes e depois da reação. Portanto, a primeira transformação é sim uma transformação química. Beleza? No segundo processo, eu tenho água no estado líquido se transformando em água no estado gasoso. O que é que vai acontecer? Tu tem a mesma substância mudando apenas o estado físico. Então isso é uma transformação de estado físico. Transformação de estado físico é um fenômeno físico. Então, o item 2 é um fenômeno físico. Item 3, gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, produzindo água. Então, tu tem H2 e O2, duas substâncias, se transformando em água em uma só. Professor, mas são os mesmos elementos. Galera, em toda reação química, os elementos permanecem sendo os mesmos, a não ser que eu tenha um fenômeno nuclear, a não ser que eu tenha um fenômeno radioativo. Mas para as reações comuns, toda a vida os elementos serão os mesmos, só que reorganizados. Como eu tenho substâncias diferentes antes e depois da seta, fenômeno químico. E por último, carbono grafite reagindo com oxigênio, produzindo CO2. Duas substâncias diferentes, dando origem a uma outra substância, ó. Fenômeno químico também. Ó que questãozinha bacana, conteúdo do 9º ano, que a gente aprende lá no 9º ano do ensino fundamental, mas que aparece na nossa provinha, não só da SpaceX, mas nos vestibulares em geral, nos concursos em geral, ela gosta de aparecer. E aí o que é que vai acontecer? Ó? Seriam fenômenos químicos 1, 3 e 4, resposta da questão, letra C, 1, 3 e 4. Letra D de dado, ó. A letra C é 2, 3 e 4, tá bom? O 2 é um fenômeno físico, por isso nós temos como resposta da questão a letra D de dado. Questãozinha bem legal, hein? Ó, essa é daquela que eu não posso perder de jeito nenhum, tá bom? Atenção, hein, gente? Muita atenção. Show de bola? Tranquilo até aí, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a galera tá falando. Show! Nós temos aí o nosso colega monitor, né, que está ajudando a galera. Perguntas, dúvidas, sugestões sobre os detalhes que nós comentamos aqui. Tudo sob controle. Beleza, moçada. Beleza. Elson, tamo junto, hein, irmão? Quando precisar, tiver alguma dúvida, fica à vontade, hein? Pode mandar. Nós estamos aqui. E lembrando mais uma vez, a química é uma disciplina extremamente grande, muito extensa, muitas coisas. Nós temos aí, acho que próximo de 70 aulas, só do conteúdo de química voltado para a nossa SpaceX, dentro do nosso programa das carreiras militares. Então não tem como eu chegar aqui em 1 hora de evento, que é aquele momento para a gente dar dica, para a gente trazer algumas informações bacanas sobre a prova. É humanamente impossível que eu consiga pegar uma questão dessa em 1 hora e te explique todo o conteúdo para depois tu resolver. Então eu estou trazendo dicas para ti de como a gente resolve essas questões desses principais assuntos. Beleza? Se a base está ruim, se não está sabendo nada, corre lá dentro do nosso programa, procura as aulas, compra o nosso pacote, que aí tu vai ter conteúdo bem bacana. Beleza? Show de bola? Vamos para frente, hein, gente? Olha a próxima questãozinha. Outra questãozinha em que eu não vou perder muito tempo fazendo o cálculo, certo? Mas que a gente vai ter que trabalhar aí algumas regras de 3, certo? Uma questãozinha de química orgânica, mas como eu te disse, que está relacionado ao cálculo químico. Então olha o que foi que a SpaceX fez, como ela já está habituada a fazer. Repito, uma prova super bem elaborada. Ah, professor, mas no ano passado teve uma questão nula. O fato de uma questão ser nula não quer dizer que a prova não tenha sido bem elaborada. Vez ou outra a banca dá um deslize, às vezes falta uma informação, às vezes a informação foi equivocada e uma questão pode ser nula. Mas
Continuo dizendo, a prova de Química da SpaceX é uma prova muito bem elaborada, as questões são bem pensadas e bota sempre o aluno para quebrar a cabeça. Show? E outro detalhe, eu estou dizendo que ela é bem elaborada, não significa eu dizer que ela é difícil não, que ela é impossível. É uma prova com um nível bacana, mas que o aluno que está preparado, ele consegue resolver a questão. Não é aquela questão impossível, certo? Olha só o que é que diz essa questão para a gente. Em Química Orgânica, existem várias apresentações de fórmulas, como as fórmulas moleculares e percentuais. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. A fórmula percentual indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinação dessa fórmula é a partir da fórmula molecular, aplicando-se conceitos de massas atômicas e massa molecular. Vala bem que o professor falou. Outra questão da última prova, tirando o texto ou a informação do livro da Marta Reis. Então isso não é informação aleatória, hein? É uma análise embasada de várias provas passadas que a gente sempre analisa, tá bom? Então a questão diz assim, ó. Tratando-se da estrutura e fórmula molecular, aldeídos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila ligado a um átomo de hidrogênio na ponta de uma cadeia carbônica. Vem para cá. O que ele está dizendo para a gente é isso aqui, ó. Cadeia carbônica, que eu vou chamar de R. Uma carbonila é o C dupla O. E aqui eu tenho o hidrogênio ligado a essa carbonila. Então, todo e qualquer aldeído vai ter em sua estrutura essa regiãozinha. Essa cadeia carbônica pode ser pequena, grande, aromática, alifática, não importa. Mas tem que ter esse grupinho, ó, na extremidade. Show de bola? Tranquilo? Pois bem, vamos lá. Aí ele diz assim, tratando-se da estrutura e fórmula molecular, essa parte eu já li, vamos para a parte de baixo. Considere os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal e 2-metilbutanal. Baseado nas fórmulas moleculares dos compostos citados, o aldeído, que apresenta em sua fórmula percentual aproximadamente 54,5% em massa de carbono na sua estrutura, é o... Então aqui nós vamos ter que fazer o seguinte. Primeiro, essa questão vai envolver estudo de função orgânica, cadeia carbônica e cálculo de fórmula. Nós vamos ter que relacionar esses três assuntos. E aí, para começar, nós vamos ter que fazer de um por um. Ó. Eu vou pegar o primeiro composto que ele me deu. O primeiro composto que ele fala é o metanal, certo? Ele fala no metanal, no etanal, no propanal, no 3-metilbutanal e no 2-metilbutanal. Então, o composto 1 que eu vou trabalhar é o metanal. Beleza? Olha o que é que nós vamos fazer. Nós vamos determinar a fórmula molecular desse composto. Nós vamos ter que desenhar. Ó. Lembra o seguinte, prefixo met significa que a minha cadeia carbônica só tem um carbonozinho. Esse intermediário AN significa que na minha cadeia só tem ligação simples entre carbonos. Se eu só tenho um carbono, eu não poderia ter dupla ou tripla entre carbonos. E a terminação AL representa que eu tenho um aldeído na estrutura. Então, eu vou botar aqui, ó, dupla O, H, e vou ligar esse carbono para completar a sua tetracovalência ao hidrogênio. Lembrando, de acordo com os postulados de Kekulé, o primeiro postulado de Kekulé é que o carbono é um elemento tetracovalente. Então, ele tem que formar 4 ligações químicas, nenhum a mais e nenhum a menos. Pois bem, feito isso, eu posso então dizer que a fórmula molecular é CH2O. Agora o que é que a gente vai fazer? Depois que a gente tirou a fórmula do composto, a gente vai tirar a sua massa molecular. E aí a questão já me disse que a massa do carbono é igual a 12, que a massa do hidrogênio é igual a 1 e que a massa do oxigênio é igual a 16. Aí a gente sempre tem aquele aluno bichão que diz assim, ah, professor, ele nem precisava me dar, que eu já sabia.
não é obrigado aqui ninguém saber massa molar de elemento químico. A prova tem obrigação de fornecer esses valores. Se não fornecer, a questão vai ser nula. Eu não tenho nem medo de dizer isso. Se não fornecer os valores de massa molar, a questão vai ser nula. Beleza? Pois bem, vamos lá. Pensando nisso, nós vamos tirar a massa molar aqui, ó, do metanal. Porque a partir dessa massa molecular, ou massa molar, como queira, a gente vai tirar a porcentagem de carbono. Então, observa. Na minha fórmula, eu tenho um carbono e a massa desse carbono é igual a 12. Na minha fórmula, eu tenho 2 hidrogênios e a massa do hidrogênio é igual a 1. Na minha fórmula, eu tenho só um oxigênio e a massa dele é 16. Calculando isso aqui, vai dar o seguinte, ó. 18, 19, 20, com mais 10 aqui, ó. Eu tenho exatamente 30 gramas por mol. Ou, se quiser trabalhar com a massa molecular, 30 U. Não tem problema nenhum. Certo? O resultado vai dar o mesmo. De novo, ó, 16, 17, 18, 19, 20, com mais 10, 30. Agora, professor, como é que eu vou determinar qual é a porcentagem de carbono nessa massa? Observa o que é que tu tem que fazer, ó. Regrinha de 3, bem simples, bem tranquila. Não precisa complicar a tua vida não, ó. Observa. A massa total é de 30 gramas, ou seja, 100%. O carbono participou dessa massa com 12. Então, equivale a quantos por cento de carbono aqui? X. Aí nós vamos ter que resolver essa regra de 3. Para ganhar tempo, eu vou colocar aqui na minha calculadorazinha, certo? Ó, e vou ter o seguinte, 12 vezes 100 dividido por 30. Isso aqui vai dar um valorzinho inteiro, né, bonitinho, que vai dar exatamente 40%. É essa substância que eu estou procurando? Não. Não é essa substância que eu estou procurando. Por quê? Porque a questão está pedindo uma substância, volta aí na questão rapidinho, em que a porcentagem de carbono é de 54,5. Deixa eu te dar uma dica legal aqui agora, ó. Quer ver uma coisa? Se tu pegar o 3-metilbutanal e o 2-metilbutanal, eles têm a mesma fórmula molecular. A única coisa que está mudando é a posição do grupamento metila. Qual é a consequência disso, professor? Se eles têm a mesma estrutura, mudando só a posição do grupamento metila, eles são isômeros de posição. E se eles são isômeros de posição, se está mudando somente a posição desse grupamento, significa eu dizer para ti que a porcentagem de carbono nas duas substâncias é a mesma. E se a porcentagem de carbono nas duas substâncias é a mesma, e o item só traz uma opção, nem pode ser o 3-metil e nem pode ser o 2-metilbutanal. 3-metilbutanal, 2-metilbutanal estão fora. Então eu já cancelei o item A pelo cálculo, eu já cancelei o item D pelo meu raciocínio e cancelei o item E. Nós vamos simplesmente agora descobrir se é o item B ou se é o item C. Aí, galera, ó, tu pode fazer aí para ti uma aproximação matemática, a galera que domina bem. Tu pode, então, fazer o cálculo rezando para ser os dos primeiros itens, né? Que aí a gente ganha tempo. Vamos lá. O segundo aldeído que ele me deu, vem para cá para o cantinho comigo. É o etanal. Nós vamos fazer para o etanal, então, ó. Etanal. Beleza. Et significa que a minha cadeia tem 2 carbonozinhos. An significa que entre esses 2 carbonos só tem ligação simples. E o al mostra que eu tenho exatamente a função aldeído. Esse carbono já tem 4 ligações. Para completar as 4 ligações do segundo carbono, eu coloco 3 hidrogênios. Lembrando que os hidrogênios sempre vão completar as ligações dos carbonos para que eles se transformem no átomo tetracovalente. Sempre. Vamos tirar a fórmulazinha molecular agora, ó. 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Agora que eu tirei a fórmula molecular, nós vamos fazer o cálculozinho da massa molar. 2 carbonos com massa 12, 4 hidrogênios com massa 1 e 1 oxigênio com massa 16.
Aqui eu vou ter 24 mais 4 mais 16. Isso aqui vai dar 20. Com mais 24, eu vou ter uma massa de 44 gramas por mol. Aí nós vamos fazer o mesmo cálculozinho que nós fizemos para o metanol. Olha só, 44 é a massa total, 100%. Mas o carbono entrou com quanto dessa massa? 24. Então isso equivale a quantos por cento? X. Aí nós vamos fazer um cálculozinho rápido, ó. Só aqui rapidinho na calculadora. 24 vezes 100, dividido por 44. Isso vai dar aproximadamente 54,4%. Aí eu matei a questão. Beleza? Show de bola? Portanto, pegando o gancho do cálculo de fórmula e da parte de determinação de compostos orgânicos, nós temos como resposta para essa questão a letra B. É o nosso etanol, 54,5. Foi o que nós calculamos bem aqui. Beleza pura? Tranquilidade até aí ou não? Vamos dar uma olhadinha aí no que é que a galera me diz. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão. Tudo sob controle, moçada. Beleza pura? Massa. Já lembrando que no decorrer da semana, dessa semana e da próxima, nós temos mais eventos, hein? Não só na química, na matemática, na física, no português, na história, na geografia. Nós temos eventos diários aí para vocês, tá? Sempre trazendo essas dicasinhas legais, relembrando aqueles conteúdos que são mais importantes para a tua prova, tá? O objetivo, fazer com que tu alcance a tão sonhada vaga lá dentro da SpaceX, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para vocês virarem aí agulhas negras, né? Beleza? Então, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Bora para a próxima questão. Olha só, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu trouxe uma questãozinha um pouquinho mais extensa, certo? Mas é uma questão de um assunto que sempre aparece na tua prova da SpaceX, que envolve balanceamento de equação e estequiometria. E aí, sempre a SpaceX ela vem com a questão de balanceamento, mas esse balanceamento é um balanceamento um pouco mais complicado, com equações grandes. Certas vezes ela cobra só o balanceamento, mas é um balanceamento daqueles, ó, lascando, gigantesco, certo? E aí eu já vou te dar a dica aqui de antemão. Aparecer uma equação grande para tu balancear na prova da SpaceX, vai direto fazer pelo método da oxirredução, porque pelo método das tentativas tu não vai conseguir. Pelo método algébrico também não, vai dar muito trabalho. Então tu já vai direto para a oxirredução. Quer ver? Vamos dar uma olhada na questão. O oxalato de cálcio é oxidado por permanganato de potássio em meio ácido. A equação não balanceada dessa reação é representada a seguir. A soma dos coeficientes da equação da reação corretamente balanceada, menores números inteiros, tá? E o volume de CO2 liberado, quando se faz reagir 384 gramas de oxalato de cálcio por reação completa, na condição ambiente, 25 graus e 1 atm, são respectivamente. E aí ele traz algumas informações que nós vamos precisar usar na questão. Pois bem, vem para cá comigo. Nós vamos primeiro, obviamente, que para fazer a estequiometria, nós vamos primeiro balancear a nossa equação. Então vou botar ela toda aqui, ó. Ela é grande, a gente vai tentar colocar ela aqui bonitinha para a gente conseguir fazer esse balanceamento. Oxalato de cálcio mais permanganato de cálcio, ou melhor, perdão, de potássio, mais ácido sulfúrico, beleza? Formando sulfato de cálcio, CaSO4, mais K2SO4, mais MnO2, mais H2O, mais CO2. A equação é grande, talvez a câmera nem pegue ela toda aí com a gente. Mas nós vamos dar um jeitinho aqui, tá? Vamos lá. Equação por oxirredução. Ó a dica, ó a sequência. Primeira coisa que nós vamos fazer, calcular o NOx de todos os elementos
antes e depois da reação. Então vamos calcular aqui devagarinho, começando bem aqui, ó. Meu amigo Humberto vai acompanhando aí comigo, que a bicha é grande, mas vai dar certo. Sempre diga, a gente tem medo de nada grande aqui não, vamos para frente. Ó, primeiro o cálcio, tu vai lembrar que o cálcio é um metal alcalino terroso. Metais alcalinos terrosos tem NOx mais 2, então vou anotar aqui embaixo dele. O oxigênio, em geral, tem NOx menos 2. Professor, eu tenho que lembrar disso? Tem. Metais alcalinos, NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos, NOx mais 2. Elementos da família 6A, quando aparecem como elemento mais eletronegativo da substância, NOx menos 2. Elementos da família 7A, quando aparecem como elemento mais eletronegativo da substância, NOx menos 1. Oxigênio, normalmente, NOx menos 2. O hidrogênio, em geral, NOx mais 1. Alumínio, NOx mais 3. O zinco, NOx mais 2. A prata, NOx mais 1. Tem que lembrar desses NOx, professor? Tem. Não se consegue resolver uma questão de oxidação e redução sem lembrar desses NOx. É impossível, certo? Pois bem, vamos lá. Como eu já tenho o NOx do cálcio e o NOx do oxigênio, eu consigo calcular o do carbono da seguinte maneira, ó. Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Vou anotar aqui em cima, ó. Menos 8. Mais 2 vezes 1 vai dar mais 2. Vou anotar aqui em cima. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Troca o sinal, fica mais 6. E divide por 2, que é o valor de carbono que tem aqui, ó. Então esse NOx vai dar quanto? Mais 3. Pronto. Então eu já tenho 3 NOx aqui, ó, que eu vou destacar. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui para a próxima substância agora, ó. Potássio é um metal alcalino. Metais alcalinos tem NOx mais 1. O oxigênio, em geral, tem NOx menos 2. Aí nós temos que calcular o NOx do manganês. Vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 1 vezes 1 dá mais 1. Menos 8 mais 1 dá menos 7. Trocando o sinal, vai dar mais 7. Dividido por 1 manganês, então aqui fica mais 7. Vamos grifar esses NOx aqui, ó. Mais 1, mais 7, menos 2. Bora para a próxima substância. No ácido sulfúrico, em geral, o hidrogênio tem NOx mais 1, o oxigênio tem NOx menos 2. Vamos calcular o do enxofre. Menos 2 vezes 4 dá menos 8, mais 1 vezes 2 dá mais 2. Menos 8 mais 2 dá menos 6. Trocando o sinal, fica mais 6. Como só tem o enxofre, aqui o NOx vai ser mais 6. Vamos grifar aqui para separar bonitinho, ó. Pronto. Bora lá para o produto agora. Tudo de novo no produto. Metal alcalino terroso, cálcio, mais 2. Oxigênio, menos 2. Se a gente seguir essas mesmas regrinhas que nós seguimos nos reagentes, o enxofre vai dar mais 6. Sulfato de potássio agora, K2SO4. Potássio é um metal alcalino, NOx mais 1. Oxigênio, em geral, tem NOx menos 2. Se eu usar aquela mesma regrinha que a gente usou do outro lado para o enxofre, vai dar mais 6. Então, grifando aqui cada um para separar. Bora para o próximo. MnO2. O oxigênio tem NOx menos 2. Se eu calcular o do manganês usando a mesma regrinha, ó, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Troca o sinal, mais 4. Na água, o hidrogênio tem NOx mais 1. O oxigênio tem NOx menos 2. E no CO2, oxigênio tem NOx menos 2. E o carbono vai ter NOx mais 4. Porque menos 2 vezes 2 dá menos 4. Trocando o sinal, fica mais 4. Pronto. Calculado o NOx de todo mundo dentro da equação, tu vai procurar os elementos que apresentam variação de NOx, que o NOx mudou para antes, de antes para depois da reação. Cuidado, tá? Normalmente, tu tem um elemento em que o NOx aumenta e um elemento em que o NOx diminui. Porém,
pode acontecer, e já foi cobrado na SpaceX, de tu ter dois elementos oxidando e um reduzindo, ou dois elementos reduzindo e um oxidando, ou o mesmo elemento oxidando e reduzindo ao mesmo tempo. Nesse caso, tu vai ter um elemento oxidando e um elemento reduzindo. Quer ver uma coisa? Ó? Vem para cá, eu vou devagarinho para poder dar para acompanhar na câmera. Se tu pegar o carbono, o NOx dele, antes da reação, era mais 3. Vamos lá para o outro lado agora. Eu vou seguindo aqui, ó, devagarinho. Nós vamos ligar com o carbono lá do outro lado. Bem devagarinho para dar para a câmera acompanhar, ó. Porque aqui a equação é grande. Ó, chega nesse carbono bem aqui. Ó o NOx dele, mais 4. Mudou o NOx do carbono? Mudou. Então ele é o primeiro elemento que eu estou procurando. Detalhe, o NOx do carbono saiu de mais 3 e aqui, ó, veio para mais 4. O NOx dele aumentou. Lembra que quando o NOx aumenta, a gente diz que aquela substância, professor, qual delas? A do reagente ou a do produto? A do reagente. Aquela substância do elemento sofreu oxidação. Vou anotar aqui, ó. Então, o oxalato de cálcio sofreu oxidação. Lembrando ainda que quem sofre oxidação, a gente vai classificar como sendo o agente redutor do processo. Então, o primeiro está resolvido. Vamos procurar o segundo elemento. Se tu der uma olhadinha bem aqui, o manganês tinha NOx mais 7. Vou descer para cá. Nós vamos ligar ele com o manganês do outro lado, devagarinho, ó. Vamos lá. Vamos aqui para a câmera ir acompanhando a gente. Bem de boa, devagarinho. Faz de conta que está ficando retinho, tá? Quando eu chego bem aqui, o manganês caiu para mais 4. Olha só, vamos de novo. Mais 7, ele caiu para mais 4. O NOx do manganês diminuiu. Quando o NOx diminui, a gente diz que a substância na qual o manganês está inserido sofreu redução. Portanto, o KMnO4 é o agente oxidante. Beleza? Tudo bem? Feito isso, isso aqui é informação adicional, só para a gente lembrar. Mas agora nós vamos para o balanceamento. Para fazer o balanceamento, olha o que é que a gente vai fazer. Ó. Nós vamos calcular o delta para o carbono e nós vamos calcular o delta para o manganês. Professor, me lembra como é que calcula esse delta? Na verdade, esse delta vai mostrar para a gente a quantidade de elétrons que um elemento perdeu e que o outro ganhou. Beleza? O delta, tu vai fazer assim, ó. Tu vai pegar a variação do NOx do elemento. O carbono era mais 3 e foi para mais 4, lá do outro lado. De mais 3 para mais 4, ele variou só uma vez, em módulo, tá? Tu não vai botar sinal negativo aqui, não. A atomicidade do carbono aqui é igual a 2. E lá no CO2, aqui, vem comigo, ó. Aqui no CO2, a atomicidade do carbono é 1. Nós vamos usar a maior atomicidade aqui. Volta, ó. Então, bem aqui eu vou multiplicar por 2, que é a maior atomicidade que tem aqui em cima. Portanto, o delta do carbono vai dar igual a 2. Vamos guardar esse valorzinho, ó. Vamos calcular o do manganês agora, ó. Ele saiu de 7 e foi para 4 lá do outro lado. De 7 para 4, ele variou 3 vezes. A atomicidade do manganês aqui é 1 e no MnO2 também é 1. 3 vezes 1 vai dar 3. Pronto. Calculados os deltas, nós vamos fazer o seguinte. O delta do carbono, tu vai usar para balancear o manganês. E o delta do manganês, tu vai usar para balancear o carbono. Show de bola? Tu vai trocar esses deltas. Então eu vou fazer assim, ó. Observa. O delta do carbono não era 2? Eu vou pegar esse 2 e vou usar como coeficiente estequiométrico na frente da substância que tem o manganês. Aqui, que só tem 1, vem comigo. E aqui, que só tem 1. Pronto, eu balanceei o manganês. Quer ver, ó? 2 manganês desse lado, 2 manganês desse lado. Resolvido o problema do manganês. O delta do manganês, que é o 3, eu vou usar na frente do carbono como coeficiente estequiométrico. Mas, professor, de qual carbono? O do reagente ou do produto? O que tiver maior atomicidade. E a maior atomicidade está bem aqui, ó.
Então eu vou pegar um 3 e vou colocar aqui na frente. Quando eu colocar esse 3 aqui na frente, eu tenho 6 carbonos. Então do lado de lá, eu tenho que ter 6 carbonos. Vem comigo. Devagarinho aqui, ó. Aqui só tem um carbono. Qual é o valor que multiplicado por 1 vai dar 6? 6. Agora, a gente vai contar de um lado e do outro e vai fazendo o balanceamento. Quer ver, ó? Na hora que eu coloquei esse 3B aqui, eu passo a ter 3 cálcios. Então aqui, eu tenho que ter 3 cálcios. Como só tem 1, 3 vezes 1 dá 3. Bem aqui, eu passei a ter 2 potássios. Aqui, eu já tenho 2 potássios. Então aqui significa que o coeficiente é igual a 1. Quer ver uma coisa? Aqui eu tenho 3 enxofres e aqui eu tenho 1 enxofre. Portanto, no total, eu tenho 4 enxofres. Vou ter que colocar um 4 bem aqui para balancear o enxofre. Ó. Agora eu vou balancear o hidrogênio. Na hora que eu coloquei esse 4, eu passo a ter 8 hidrogênios. Para cá, então, eu vou colocar um 4, que dá 8 hidrogênios. Como eu já encontrei todos os coeficientes, o oxigênio já está balanceado. Quer ver? Vamos conferir. Esse é o grande detalhe. Essa equação tem oxigênio em todas as substâncias, mas olha só. Aqui eu tenho 24 oxigênios da primeira substância, mais 8 oxigênios da segunda substância, mais 16 oxigênios da terceira substância. Então vai dar 32, 38, 48 oxigênios. Vamos ver desse lado, ó. 12 oxigênios da primeira substância, mais 4 oxigênios da segunda substância, mais 4 oxigênios da terceira substância, mais 4 oxigênios da quarta substância, mais 12 oxigênios da última, do CO2. Isso aqui vai dar o seguinte, ó, 24, 28, certo? Ó, 24, 28. Se eu somar... Opa, eu somei errado aqui, desculpa. Vamos de novo, aqui deu alguma coisa errada. 12, aqui dava 12, gente, ó, perdão, mil desculpas, não 24. São 12 oxigênios, vamos ajeitar. Então, ó, aqui vai dar 20, 36, mil desculpas. Vamos para cá, 24, com mais 4 aqui, 28, 29, 30, 31, 32, com mais 4, 36. Olha se os oxigênios não ficaram iguais. Ficaram. Agora, um deslize ia jogar o meu balanceamento todo por água abaixo. Eu botei aqui 3 vezes 4, 24, viajei. E na verdade era 12. Então eu tinha encontrado aqui um 48. E se eu não percebesse que o erro estava na multiplicação, eu ia tentar fazer o balanceamento todo de novo e aí ia tudo por água abaixo. Certo? Então muita atenção. Detalhe, eu errei essa multiplicação de propósito para mostrar para vocês o que pode acontecer. Só que não. Certo? Mas deu certo, foi bom por isso. Valeu pelo exemplo. Então observa, somando os coeficientes, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, com mais 6, 25. Então a soma dos coeficientes vai dar igual a 25. Por isso, o item B vai embora. E o item E também. Agora, nós vamos levar em consideração o coeficiente estequiométrico. E aí eu vou fazer, ou melhor, a estequiometria. E eu vou fazer a estequiometria direto no slide. Quer ver? Ó? Observa que ele está relacionando o oxalato de cálcio, que é o CaC2O4, certo? Com o dióxido de carbono, o CO2. De acordo com a nossa equação balanceada, para cada 3 mols de oxalato de cálcio, que é o CaC2O4, nós vamos produzir 6 mols de CO2, certo? Nós fizemos todo o balanceamento direitinho. A gente pode dar uma simplificada aqui, ó. Dizer que fica 1 para 2, já que é 3 para 6, né? Fica 1 para 2, matemática pura. A quantidade de oxalato de cálcio, nós vamos transformar para massa. Porque é o que ele está me dando, ó. A massa de oxalato de cálcio. O número de mols de CO2, nós vamos ter que transformar para o volume, que é o que ele está pedindo para eu encontrar no problema. Então, de um lado eu transformo para a massa, do outro lado eu transformo para o volume. Para isso, eu preciso da massa molar do oxalato de cálcio. E aí, se tu observar bem aqui embaixo, o problema já está me dando as massas molares de cada elemento.
Então vai ficar 40 do cálcio, mais 12 vezes 2 do carbono, que dá 24, mais 16 vezes 4 do oxigênio, que vai dar 64. Somando tudo isso aí, eu vou ter uma massa molar de 128 gramas por mol. Como aqui na relação estequiométrica eu tenho só 1 mol, eu vou substituir por 128 gramas, que estão para cada mol de CO2, de acordo com as condições da questão, ocupa 24,5 litros. Como eu tenho 2 mols, isso vai dar 49 litros. Então, se eu usar 384 gramas, aqui eu vou ter X, certo? Então, se eu fizer o seguinte, ó, aqui dá para eu simplificar. Quer ver, ó? 128 com 384, sobra 1 em cima, sobra 3 embaixo. Se eu fizer 49 vezes 3, vai me dar um valor de 147 litros de dióxido de carbono. Por isso, nós vamos ter como resposta da questão a letra C de casa. A prova é toda fácil? É como eu te disse, não. Mas o que é que tu vai fazer? Tu vai começar a resolver naquelas que eu resolvi agora com vocês antes. Questão que não envolve cálculo desse tamanho. A gente tem um tempo reduzido. Tu tem outras provas para fazer, certo? A química é a menor taxa de acerto da prova da SpaceX. É onde a galera acerta menos questões. Então, se tu se sai bem na química, tu já salta lá na frente em relação aos teus concorrentes, certo? Ah, professor, se eu acertar 10 questões, tá bom? Melhor seria fechar a prova, mas 10 de 12 tá excelente, certo? Então, tu vai ter uma questão como essa, que eu coloquei exatamente para a gente fechar a aula, para mostrar que a gente tem questões mais complicadas, vai. Na verdade, ela não é uma questão difícil, mas ela é trabalhosa. É uma estequiometria com um balanceamento. O balanceamento por oxirredução é batata na tua prova, cai todo ano. Pega as 4 últimas provas, olha se não tem um balanceamento por oxirredução. Tem. Pega as 10, 12 últimas provas, olha se não tem uma questão de estequiometria. Tem. Então tu vai encontrar. Beleza? Show de bola, galera? Tudo certo até aqui, moçada, ou não? Gente, nós vamos ter outras oportunidades, tá? Nós vamos ter outros momentos aqui para mais dicas de química, certo? Eu trouxe algumas dicas rápidas, como eu frisei para a galera. Né? Infelizmente, eu sei que tem um aluno que está parado, que não lembra nada, mas, gente, a gente está em cima da prova. Infelizmente, para quem não lembra nada, vai ter que tentar pegar essas dicas que a gente dá na aula e rezar muito para cair questão parecida com o que a gente fez. Mas para quem já vem se preparando, para quem já vem estudando os conteúdos, viu aqui a resolução, lembrou muita coisa, pegou as dicas legais, certo? E em outras oportunidades, em outros eventos, nós vamos trazer mais dicas. Fechado? Tudo sob controle? Então, ó, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos que estiveram na aula ou que ainda estão, certo? Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma maneira e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!